Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Agora nós vamos estar resolvendo as questões difíceis da prova de 2022 do ensino médio. Vamos resolver aqui as questões difíceis. Lembrando que essas questões você só vai se estressar com elas, tanto aqui como lá na prova, se você já estiver bem aqui já estiver bem seguro, né, conseguindo resolver as questões de níveis fáceis e médias. Aqui nós vamos ver como que caiu, ver a resolução, mas lá na sua prova procure primeiro resolver as questões fáceis e médias. Se sobrar tempo, né, sobrar neurônio, paciência e outras coisas lá, você se preocupa com essas questões difíceis, tudo bem? Pessoal, mas aqui nós vamos estar vendo aqui a resolução, como que caiu. Também não é nada de outro mundo, é plenamente possível você chegar lá preparado para resolver aqui essas questões. Vamos estar vendo aqui a primeira questão aqui de número 37. Questão que vai abordar aqui juros simples. Então, diz assim: uma pessoa consultou em 4 instituições financeiras que emprestam dinheiro a juros simples as condições oferecidas para pagamento de um empréstimo de R$ 1.000. Então, nós temos aqui a instituição 1, vai pagar R$ 1.200 em parcela única após 20 meses. Instituição 2, R$ 1.200 também, em parcela única após 10 meses. E assim na instituição 3 e na instituição 4. E a questão diz assim, pergunta assim: a pessoa decidiu escolher a instituição que oferece a menor taxa de juros. A instituição escolhida foi a A, B, C ou D. Então vamos estar vendo aqui como que a gente resolve essas questões. Primeiro, vocês teriam que lembrar do conceito de juros, da fórmula de juros, que é o famoso J-CIT, que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E aqui nesse caso específico, a gente precisa encontrar aqui a taxa de juros mensal que cada instituição está cobrando. Para isso, basta a gente dividir os juros pelo capital vezes o tempo. Então, eu montei aqui uma tabelinha que é o que a gente precisaria estar fazendo lá na sua prova. Só que eu não resolveria essa questão, ou deixaria ela bem para depois, porque os cálculos aqui são bem trabalhosos. Além de ter que fazer alguns cálculos aqui, eles são bem chatinhos de fazer. Então, por isso que eu deixaria essa questão aqui por último. Então, nós sabemos, vamos fazer aqui a título de exemplo, aqui para a instituição 1. Vamos pegar aqui, para a instituição 1. Então, nós sabemos que a pessoa vai pagar nesse empréstimo R$ 1.200. Só que esse daqui, nós temos que diferenciar o que é os juros e o que é o montante. Esse daqui é o montante. O montante é o valor total que ela vai pagar. Mas esse daqui é o capital. E nós sabemos que os juros vai ser o quê? O montante menos o capital. Se você pega R$ 1.000 de juros e paga 1.200, quer dizer o quê? Que está sendo cobrado. Se você pega R$ 1.000 de empréstimo, desculpe, e paga R$ 1.200, quer dizer que você está pagando o quê? R$ 200 de juros, que é nesse caso aqui. Então, nós vamos ter o quê? Os juros, nós vamos ter que a taxa vai ser igual aos juros, que é R$ 200, dividido pelo capital, que é 1.000, que é quanto que você está pegando de empréstimo, vezes o tempo. Neste caso aqui, o tempo é 20 meses para a instituição 1. Então, você teria que estar resolvendo aqui essa divisão e você iria chegar aqui no resultado, que a instituição 1 está cobrando uma taxa de 1%, fazendo assim, da mesma forma para a instituição 2, você iria ver que está cobrando 2%, para a instituição 3, 3%, e para a instituição 4, 4%. Então, respondendo aqui a pergunta da questão, qual é a instituição que está cobrando a menor taxa mensal de juros? É a instituição número 1, a primeira instituição. Então, vocês estão vendo que para resolver essa questão, você precisaria saber o que é juros simples e precisaria saber aqui fazer essas continhas, além, né, de gastar um bom tempo fazendo aqui esses cálculos. Por isso que é uma questão, conforme eu já disse, que eu deixaria por último. Mas também não é complicado de resolver, apenas é uma questão trabalhosa. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Essa daqui também é uma questão difícil, porque você precisaria saber aqui vários conceitos, pessoal. O que é um hexágono,
Você precisaria saber o que é um triângulo retângulo, um triângulo escaleno, um triângulo equilátero. Por isso que é uma questão que você teria que estar assim no nível bem avançado para conseguir resolver lá na prova. Por isso que eu recomendo, se você não souber isso, não souber esses conceitos, não souber essa questão, não gaste a sua energia, não gaste o seu tempo. Procure, conforme a gente já sempre orienta aqui, resolver primeiro as questões fáceis e médias. Depois você tenta resolver questões complicadinhas aqui como essas. Isso se der tempo. Para resolver essa questão, conforme eu já falei, você precisaria saber o que é um hexágono. Hexágono é um polígono que tem o quê? 6 lados. Esses lados, como é um hexágono regular, todos os ângulos e todos os lados eles serão iguais. E aqui a questão fala assim que nós temos um hexágono regular, ABCDEF, escrito numa circunferência. E ele diz assim, pode escrever no hexágono um triângulo com vértices nos pontos A, C, E. Então, a gente vai ter aqui nesses vértices aqui nos pontos A, C, E, nós vamos ter aqui uma espécie de triângulo, né? Você considera que isso daqui é um triângulo. E a questão está perguntando que esse triângulo que nós formamos aqui é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, conforme nós estamos vendo aqui. Triângulo obtusângulo é um triângulo que um dos ângulos é maior do que 90 graus. E o triângulo escaleno é um triângulo que nenhum dos lados são iguais, ou seja, todos os lados são diferentes. E nós temos aqui um triângulo equilátero, que todos os lados são iguais. Então, a primeira tentativa de resolver aqui essa questão é no olhômetro. Você olhar aqui e analisar que esse triângulo aqui, ele parece mais o quê? Eu olharia para esse triângulo e iria ver o quê? Que ele parece mais com um triângulo equilátero. Que todos os lados aqui, ó, todos os lados aqui seriam iguais. Eu marcaria aqui a letra D. Mas, se você quer resolver de uma forma mais técnica, nós estamos vendo aqui que todos os ângulos aqui têm 120 graus no hexágono. Então, aqui vai ter 120 graus, aqui vai ter 120 graus, aqui vai ter 120 graus. Nós estamos vendo que o lado oposto a esse ângulo vai ter uma medida x. Só que como aqui também é 120 graus, o lado oposto a esse ângulo também vai ter uma medida x. E o lado oposto a esse ângulo aqui também vai ter uma medida x. E todos esses x aqui, eles vão ter o mesmo valor, ou seja, todos os lados aqui serão iguais. Então, por isso que nós vamos ter aqui um triângulo equilátero. Mas, se você não conseguiu entender, não se estressa, procure focar em outros assuntos mais importantes que você vai conseguir resolver na sua prova, mas aqui nós estamos trazendo, né, alternativas, formas, estamos trazendo as questões difíceis e formas como você pode estar resolvendo aqui tipos, questões complicadinhas com conceitos complicados como esse. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 44, que vai dizer assim: um fabricante de bicicletas pretende fazer uma roda com 5 raios, conforme a figura aqui abaixo. Sabe-se que os 5 raios deverão dividir as circunferências em partes iguais. Ele pergunta aqui qual é a medida do ângulo AOB. Esse ângulo aqui que ele quer saber. Então, pessoal, para a gente saber, para a gente resolver essa questão, a gente precisaria saber que uma circunferência ela tem 360 graus. Então, essa circunferência aqui, ó, ela tem um ângulo completo de 360 graus. Então, como a gente está dividindo aqui o raio, né, nós estamos dividindo aqui essa roda em 5 raios, nós vamos ter que cada partezinha dessa aqui vai ter o quê? 360 dividido por 5. Nós estamos vendo aqui que isso vai dar igual a 72 graus. Então, para cada partezinha dessa aqui, vai ter um ângulo de 72 graus. Então, esse ângulo aqui, AOB, ele também, dessa forma, vai ter 72 graus. Por isso que o nosso gabarito aqui vai ser a letra D. Tudo bem? Então, são conceitos, são coisas que você precisaria lembrar, né, ter estudado, para numa prova conseguir resolver questões aqui como essas.
né? Vamos aqui para a nossa próxima questão. É uma questão que envolve também triângulo retângulo e vai trabalhar com o teorema de Pitágoras. A questão diz assim: para dar sustentação a um todo, um serralheiro produz estruturas metálicas. Ele emprega 3 tubos metálicos, 2 deles com 2 metros de comprimento, que são soldados a um terceiro, formando uma estrutura em formato de triângulo retângulo. Quanto mede em metro o comprimento do terceiro tubo que compõe uma dessas estruturas? Então, para resolver essa questão, você precisaria saber o que é um triângulo retângulo e lembrar o que é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui no triângulo retângulo nós temos um ângulo de 90 graus, o lado oposto, esse ângulo a gente vai chamar de hipotenusa, e os outros dois lados, pessoal, nós vamos chamar de catetos. Lembrando que aqui não é a hora de a gente aprender, né, com detalhes isso, mas eu tenho aulas aqui no canal explicando o teorema de Pitágoras, e você pode estar vendo aqui na nossa playlist. Mas nós temos aqui que descobrir aqui a nossa hipotenusa, porque nós temos aqui um triângulo retângulo, esse serralheiro ele emprega 3 tubos metálicos, que 2 deles aqui mede 2 metros. E a questão quer saber a medida aqui, o comprimento, né, do terceiro tubo. Então, nós vamos ter que descobrir aqui essa medida aqui, que é a hipotenusa, utilizando o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa, né, que é esse lado aqui, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter que hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4, porque 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, não é verdade? Então, nós vamos ter que hipotenusa ao quadrado é igual a 8. Agora, para a gente encontrar a nossa hipotenusa, basta a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, que nós vamos ter que a hipotenusa vai ser igual a raiz de 8. Então, o terceiro tubo, né, o comprimento do terceiro tubo vai medir o quê? Raiz de 8, gabarito, letra A. Certo? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 46. O celular é um aparelho utilizado por muitas pessoas. O consumo de bateria em um celular está relacionado ao período em que está ligado. O gráfico apresenta o consumo de bateria de um celular entre 8 e 14 horas de um determinado dia, mantendo o mesmo padrão até a quantidade de carga de bateria acabar. A bateria atingiu 5% de sua quantidade de carga AS. Então, pessoal, aqui nós temos um gráfico que tem uma reta aqui, né, mostrando como a taxa, né, de decaimento aqui da bateria de um celular. E aqui nesse eixo nós temos a quantidade de carga de bateria e aqui nós temos o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, a quantidade de carga da bateria vai diminuindo até acabar, conforme diz a questão. Então, para resolver essa questão, você poderia utilizar a forma técnica, que é encontrar a função aqui desse gráfico. Mas isso iria te complicar na prova. Eu posso até fazer uma questão, um anexo, né, mostrando, outro vídeo mostrando como que você poderia fazer isso, utilizando 2 pontos, você pode formar uma reta. Com 2 pontos você descobrir a função. Mas a forma mais prática de resolver isso é você utilizando a lógica, você olhando para o gráfico e você ia observar o quê? Que a cada hora a bateria, ela aqui seria na metade aqui do nosso retângulo, e você iria notar que a cada hora a carga da bateria está diminuindo 10%. Aqui de 100 passa para 90, aqui de 90% vai passar para 80. Então, a cada hora a bateria diminui, a carga da bateria diminui 10%. Então, a gente quer saber que horas que vai atingir uma carga de 5%. Então, basta a gente aqui utilizar a lógica. A gente vai vir aqui para o último ponto aqui, nós vamos notar que às 14 horas, essa bateria vai estar marcando 40%. Então, agora é só a gente ir aumentando as horas e diminuindo a carga. Então, vamos ter aqui, às 15 horas, vamos ver aqui, ó, às 15 horas, aqui no caso seria às 15 horas, vamos refazer aqui. Às 14 horas, ia estar marcando 40%. Às 15 horas, ia estar marcando 30%. Às 16 horas,
ia estar marcando que 16 horas ia estar marcando 20%, lembra que está diminuindo 10% a cada hora. Às 17 horas ia estar marcando que 10%. Então, se uma hora diminui 10%, em meia hora vai diminuir o quê? 5%. Então, às 17 horas e 30 minutos, a carga da bateria ia estar em 5%, e às 18 horas, né, a carga da bateria ia esgotar, ia estar marcando aqui 0%. Então, que horas que atingiu a carga de 5%, nós estamos vendo aqui que isso aconteceu às 17 horas e 30 minutos, por isso que o nosso gabarito aqui vai ser a letra B. Vamos aqui para a próxima questão. Uma questão também complicadinha, porque você ia ter que saber, né, lembrar dos ângulos notáveis, lembrar o que é um triângulo retângulo e saber o que é o seno e cosseno e a tangente de cada ângulo, para você descobrir aqui essa medida D. Então, nós temos aqui questão 48. O menino observa um drone a partir de um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, conforme a figura. Ele quer saber a distância D em metro do drone até os olhos do menino é. Então, pessoal, nós iríamos resolver essa questão aqui utilizando o conceito de seno. Nós temos que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. O lado oposto a este ângulo aqui, ó, nós vamos dizer que é o cateto oposto. O lado adjacente a gente vai chamar de cateto adjacente. Então, para a gente descobrir aqui o valor de D, que é a hipotenusa, a gente pode utilizar o conceito de seno desse ângulo de 30 graus. Nós vamos ter que o seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que no caso aqui tem 20 metros, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é esse Dzinho. Nós vamos ter que o seno de 30, olhando aqui na nossa tabela, é igual a meio, 1 sobre 2. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 2 vai ser igual a 20 dividido por D. E agora, para a gente descobrir o valor de D, basta a gente multiplicar aqui de forma cruzada. Nós vamos ter que D vai ser igual a 20 vezes 2, que é igual a 40. Então, a distância D do drone até os olhos do menino é de 40 metros, gabarito aqui, letra D. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 50. Em uma escola, o diretor decidiu revestir com cortiça as faces frontais dos 30 quadros de avisos espalhados pelas paredes. Todos os quadros têm forma retangular, com lados medindo 1,5 m e 1 metro. A cortiça é vendida em folhas inteiriças, em formato quadrado, com 1 metro de lado. A quantidade mínima de folha de cortiça que a escola deve adquirir para revestir os 30 quadros de avisos é... Então, para a gente resolver essa questão, bastaria você observar o quê? Que nós vamos ter o quadro. Vamos aqui desenhar de novo para vocês entenderem. Nós temos um quadro que aqui tem 1,5 m e aqui tem 1 metro. E você quer revestir isso com folha de cortiça. E essa folha de cortiça tem 1 metro por 1 metro. Então vamos colocar aqui essa folha de cortiça, que aqui vai ter 1 metro por 1 metro. E a questão diz aqui que ele quer revestir todo o quadro. Então, o que para a gente fazer aqui não ficou muito em escala, mas vamos dizer assim que... Deixa eu só apagar aqui para vocês entenderem melhor. Então, vai ter 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro, vamos dizer assim. E aqui, então, como aqui tem 1 metro, para revestir aqui, a gente precisaria aqui de mais meio metro. E aqui vai ter 1 metro de comprimento. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma folha de cortiça e meia, porque aqui vai ter 1 metro por 1 metro, né? E metade dessa folha de cortiça vai ter o quê? Meio metro por 1 metro. Então, se a gente pegar e colocar uma folha de cortiça e meia aqui, a gente consegue revestir o nosso quadro. Então, nós vamos precisar o quê? Para revestir os 30 quadros, nós vamos precisar de uma folha de cortiça mais metade de uma folha de cortiça. Isso vai dar o quê? Uma folha de cortiça e meia.
Como a gente tem 30 quadros para revestir, basta a gente multiplicar 1,5 por 30, nós vamos encontrar aqui que nós vamos precisar de 45 folhas de cortiças, por isso que o nosso gabarito aqui, pessoal, vai ser a letra B. Conseguiu entender? Se ficou com alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Uma questão aqui de regra de 3. Diz assim, para se construir um metro linear de muro com determinada altura, gastam-se 38 tijolos. A expressão que relaciona a quantidade Q de metro linear desse muro em função da quantidade T de tijolos gastos em sua construção é... Então, pessoal, basta a gente resolver uma regra de 3. Nós temos que, para construir um metro de muro, gastam o quê? 38 tijolos. Então, para construir Q metros de muros, nós vamos precisar de quantos tijolos? Primeiro, a gente tem que analisar o quê? Se as grandezas elas são diretamente proporcionais. Porque se for inversamente proporcionais, nós temos que inverter aqui esse lado aqui da nossa regrinha de 3. Mas nós sabemos o quê? Que quanto maior vai ser o muro, maior vai ser a quantidade de tijolos que nós vamos precisar. Portanto, essas grandezas que elas são diretamente proporcionais, né? Conforme uma aumenta, a outra também aumenta. Então, basta que a gente multiplicar então, de forma cruzada, que nós vamos ter que 38 vezes Q é igual a 38Q. E T vezes 1 é igual a T. Como a gente quer encontrar a expressão de metro linear em função da quantidade de tijolos, então basta a gente passar o quê? Esse 38 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Que nós vamos ter, então, que Q, né, vai ser igual a T dividido por 38. Então, quando a gente vai olhar aqui as nossas alternativas, a gente encontra isso aqui na letra D, que a quantidade de metro linear vai ser igual à quantidade de tijolos dividido por 38, pessoal. Por isso que o nosso gabarito aqui, letra D, novamente falando aqui para vocês. Então, vamos aqui ver uma questão de porcentagem, que apesar de ser um assunto que geralmente vocês sabem resolver, eu coloquei aqui ela como difícil porque exige um maior raciocínio para a gente conseguir resolver aqui essa questão. Então, diz assim, o preço de custo de uma TV adquirida para revenda por um lojista é de R$ 800. Esse lojista pretende estabelecer um preço de venda de forma que, ao anunciar esse preço, ainda oferecer 50% de desconto sobre ele, garanta um lucro de R$ 200 por unidade de TV vendida. Então, ele quer saber o preço de venda a ser anunciado. Pessoal, para resolver essa questão, você iria precisar ter o seguinte raciocínio. Esse vendedor, né, ele quer colocar um preço de custo de uma TV. Então, vamos supor que ele coloque aqui o preço vamos colocar aqui de R$ 3.000. Vamos supor que ele coloque R$ 3.000. Ele quer dar um desconto de 50%, então 50% em cima desse valor do preço de venda. Então, iria ser o quê? 50% é a mesma coisa que você dividir por 2. Você pode até fazer essas continhas aí. Então, iria ser menos 1.500. Ele quer pagar o preço de custo dessa TV, que é menos R$ 800, e ele quer que isso tenha uma sobra aqui de R$ 200. Então, o que você precisaria saber? Aqui é só título de exemplo, tá? O cálculo aqui não vai ser esse. Aqui, por exemplo, ele teria um lucro aqui fazendo para vocês, ele teria o correto aqui, que ele teria um lucro de R$ 700. Aqui ele teria um lucro de R$ 700. Mas ele quer encontrar um preço de venda que ele vai dar um desconto de 50%, pagar o fornecedor, que é R$ 800, e encontrar um lucro de R$ 200. Então, o que a gente precisaria fazer? Montar uma equação. Então, nós vamos ter um preço P, vamos aqui dizer assim, ele vai dar um desconto de 50% sobre esse preço, vai pagar o fornecedor, que é R$ 800, e vai ter um lucro de R$ 200. Então, a gente precisaria resolver aqui essa questão. Então, nós vamos ter que 0,5P, vamos aqui, vai ser igual a 200 mais 800, vamos passar o 800 para o outro lado somando, que vai dar igual a 1.000. Então, o preço de venda aqui vai ser o quê que ele quer encontrar? Vai ser igual a 1.000 dividido por 0,5. Nós sabemos que dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, o preço de venda aqui seria igual a 2.000. Mas, se você não tivesse esse raciocínio aqui na sua prova, você ia ter que estar trabalhando alternativa por alternativa.
Vamos fazer aqui dois exemplos somente para você entender os cálculos, conforme a gente já tentou te explicar aqui, eu já tentei te explicar aqui. Então, supondo que o preço seja de R$ 1.500. Então, você ia ter que dar 50% de desconto. 50% de desconto é a mesma coisa que dividir por 2. Então, você ia dar um desconto de R$ 750. E você queria também pagar o preço de compra, que é R$ 800, e você quer ter um lucro de R$ 200. Só que 1.500 menos 800, que é o preço do fornecedor, menos o desconto, que é 750, e isso iria fazer o que com você? Seria ter um prejuízo de R$ 50. Se você fizesse com 1.800, você ia encontrar aqui um lucro de R$ 100, né? O desconto de R$ 900, menos o preço aqui do fornecedor. Aí você, por tentativa e erro, ia chegar aqui no resultado correto. Seria fazer 2.000 menos 50% de desconto, que é R$ 1.000, menos o preço de compra, que é R$ 800. Aqui sim você iria encontrar um lucro de R$ 200. Por isso que o seu gabarito aqui, tanto de resolvendo de forma técnica ou resolvendo por tentativa e erro, né, pegando as alternativas aqui e fazendo as continhas, você iria chegar aqui na letra A como a sua resposta. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui então para a nossa última questão aqui difícil da prova de 2022, que é uma questão aqui que trabalha sobre probabilidade. Então diz assim: o programa de televisão oferece aos participantes a oportunidade de ganharem uma TV sorteando uma bola dentre as 100 bolas de uma urna, sendo 95 brancas e 5 douradas. Ganha o participante que retirar uma bola dourada. A produção desse programa pretende reduzir a probabilidade da TV ser sorteada, e para isso decide acrescentar na urna novas bolas brancas, mantendo as 5 bolas douradas. E a questão pergunta assim, ó: qual a quantidade de bolas brancas que deve ser acrescentada à urna para que a probabilidade de um participante ganhar a TV seja de 4%? Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente precisaria lembrar aqui do conceito de probabilidade. Nós sabemos que probabilidade é uma razão entre o número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Mas eu já disse também que nas nossas aulinhas aqui que você pode decorar como o que você quer, né? Você vai dizer assim, o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, você quer tirar 5 bolas douradas e você tem uma quantidade aqui nessa urna de 100 bolinhas. Então, a sua probabilidade é de 5 sobre 100, ou de 5%, ou de 0,05. Os três resultados aqui, as três formas de apresentar são válidas. Mas, o que a questão aqui está querendo de nós? Ele está dizendo aqui que ele quer acrescentar novas bolas brancas aqui à nossa runa, de forma que a nossa probabilidade aqui vai passar a ser de 4%, ou de, vamos colocar aqui, de 4 sobre 100. Vamos ter agora quantos resultados favoráveis, ou quantas bolas que eu quero tirar? Nós vamos ter 5. Só que a nossa quantidade de bolinhas na nossa urna vai aumentar. Se antes era 100, vai passar o que? A ser 100 mais X. Então, para a gente resolver, descobrir a quantidade de bolas brancas que a gente precisa acrescentar aqui na nossa urna, basta a gente resolver aqui essa equação multiplicando aqui de forma cruzada. Nós vamos ter nós vamos ter aqui, ó, que 5 vezes 100 é igual a 500. 4 vezes 100 mais x é igual a 4 vezes 100 mais x. Então, nós vamos ter que 500 vai ser igual a 400, né? Fazendo aqui a distributiva, 400 mais 4x. Então, agora nós vamos isolar o 4x e vamos passar esse 400 para o outro lado, subtraindo, de tal forma que nós vamos ter que 100 vai ser igual a 4x. Agora, para a gente isolar o x, basta a gente passar esse 4 aqui para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a 100 dividido por 4, isso vai ser igual a 25. Então, para a gente aqui agora ter, a gente precisa fazer o quê? Então, para que a probabilidade de ganhar a TV agora seja de 4%, nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar, como a quantidade de bolinhas douradas vai se manter a mesma, vai ser a mesma, nós vamos precisar acrescentar a essa urna mais 25 bolinhas. Por isso que o nosso gabarito aqui, pessoal, vai ser a letra B.